Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Físico-Química 2. Nós vamos estudar hoje o equilíbrio líquido-vapor de dois componentes. Ou seja, nós vamos interpretar o diagrama de fases de um equilíbrio líquido-vapor, tá ok? Que é um gráfico mais ou menos assim, beleza? Vamos nessa! Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Primeiro, interpretarmos o diagrama binário, ou seja, Px, pressão em função da fração molar de um componente, ou outro diagrama, temperatura em função da fração molar do componente. Quando nós interpretarmos o diagrama Px, o T vai estar fixo. Quando nós interpretarmos o diagrama Tx, o P é que vai ser fixado. Beleza? Então nós vamos ter num eixo das ordenadas, que é aquele eixo vertical, nós vamos ter o P ou o T. E no eixo das abscissas, que é aquele eixo horizontal, nós vamos ter a fração molar, beleza? De algum dos componentes. Esse é um dos nossos objetivos também. Outro objetivo é determinarmos o número de fases presentes no sistema quando a gente interpretar o diagrama. Isso vai ser bem simples. Outro objetivo, caracterizarmos nos diagramas as frações molares de cada componente em cada uma das suas fases, que é o próximo aqui, olha. Nós vamos, além de caracterizar e determinar no diagrama todas as frações molares das fases, das duas fases, da fase líquida ou da fase vapor, sobre uma linha de amarração, beleza? É interessante nós ficarmos atentos a este linguajar, linha de amarração, né? Onde amarra o líquido e o vapor, chamado de linha de amarração. Uma pequena revisão para a gente poder entender essa mistura. Primeiro, nós vamos trabalhar com a mistura homogênea de líquidos miscíveis, ou seja, que se misturam, beleza? Dois componentes. As grandezas envolvidas têm energia livre, principalmente a de Gibbs molar, porque tem o quê? Um mol envolvido nessas fases, né? O mol da substância A ou da substância B, que nós estamos vendo um equilíbrio, diagrama binário. Tem também uma entalpia e tem também uma entropia. Essas funções determinam se a mistura é espontânea e se há formação de uma única fase. Olha que interessante. Então, as fases são caracterizadas por quem? Por essas grandezas aí que a gente vai falar. Quando se misturam, são chamados de miscíveis. Quando não se misturam, são chamados de immiscíveis. O que representa um diagrama binário? Vamos lá, diagrama binário é de duas coisas. Representa o comportamento das fases de um sistema com dois componentes. Imaginam dois componentes numa mistura homogênea, um componente A e um componente B. Nós vamos ver o comportamento dessas fases. Que fase que é essa? Líquida e vapor. Em função do que? Da temperatura, da pressão também e da composição, ou seja, da fração molar de A e da fração molar de B. Olha que interessante, turma. Nós temos fases líquida e vapor, mas na fase líquida nós temos a porcentagem de A e a porcentagem de B. E na fase vapor nós também temos a porcentagem de A e de B, diferente de água e um soluto inorgânico. Entendeu? Aonde nós só temos na fase vapor, nós temos somente o quê? A água, não é?
Aqui é diferente. Então, esse gráfico ele mostra em que condições o sistema está numa fase única, líquido, sólido ou vapor, ou em duas fases, líquido mais vapor, sólido mais líquido, etc. Beleza? Estamos juntos? Continuamos juntos. Então vamos lá. O diagrama que nós vamos estudar hoje é o diagrama líquido-vapor em sistemas de líquidos miscíveis, ou seja, que todos se misturam, certo? Um exemplo é etanol e água, né? São substâncias miscíveis. No eixo X, como eu falei, na horizontal, nós vamos ter a composição molar, e no eixo Y a gente pode ter a temperatura ou pode ter a pressão, lembra? Beleza? Há duas curvas importantes, curva de ebulição, que é do líquido, e curva de condensação, que é a do vapor. Entre essas duas fases, líquida e vapor, irão coexistir as duas fases, líquido e vapor. Ou seja, aqui eu tenho o líquido, aqui o vapor, no meio dela, naquela linha de amarração, entre aquela curva do líquido e a curva do vapor, nós vamos ter a mistura, ou seja, vão ter as duas fases coexistindo. Um exemplo do ponto azeotrópico da água e o álcool, né? A água se mistura, que ferve a temperatura constante, como se fosse uma substância pura. A partir de 96% de álcool e 4% de água, nós temos um azeótropo. A água nessa mistura aí e o álcool, ela evapora tudo ao mesmo tempo. Por isso que tem azeotropia, né? O azeótropo é um item muito interessante, eu não sei se foi falado aqui, vem do grego, né? Quer dizer que é a mesma fase, tá bom? Muito importante a gente saber esses termos. Vamos lá, não se assuste, porque agora nós vamos trabalhar com o quê? Eu só vou mexer aqui e vou pôr uma caneta agora. Só que eu vou pôr a caneta na cor preta, que aí eu enxergo melhor. Olha bem, vamos caracterizar um exemplo aqui. Um exemplo, ok? Interessante. Aqui, considerando dois líquidos, agora dois líquidos, eu vou chamar um líquido de B e outro líquido de C, que formam uma solução ideal. Mantendo a temperatura fixa, ou se a temperatura fixa, então no meu eixo das ordenadas eu vou ter P, a pressão. E embaixo eu vou ter a fração molar. Beleza? A gente sempre fala em fração molar, não é isso, gente? Lembre o seguinte, vamos lembrar de uma coisa aqui, vou fazer assim. Imagina um sistema que eu tenho A, né? Tenho A aqui, olha. Tenho B, tenho B, tenho B. Isso que eu vou fazer diferente. Aqui onde é A, a gente vai ler C, tá bom? Igual o exemplo que eu estou dando. Olha lá, C, 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 vamos pôr mais um B aqui. Aqui nós temos essa uma mistura homogênea, tá bom? Que está em equilíbrio em uma certa temperatura, etc. Beleza? Aqui, ó, imagine que isso aqui são mols. Eu tenho quantos mols de C? Vamos lá, contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 mol de C. Quantos de B? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 mols de B. Então, eu tenho um total aqui de quanto? De 10 mols. Tá bem claro, turma? Só que aqui eu tenho o quê? Eu tenho C na fase o quê? Vapor, e tenho C também na fase o quê? Líquida. Olha que interessante. Aqui também eu tenho B, a substância B na fase vapor, e tenho a substância B na fase líquida. Ficou bem claro? Então, olha bem. Imagine essa mistura. O que seria XB? XB é a fração molar de B aqui,
que nada mais é o número de mols tanto de B, número de mols de B na fase líquida, mais número de mol de B na fase vapor, dividido pelo N total. Esse N total aqui, turma, ele está relacionado com quem? Vamos ver lá. O que seria a fração molar de B? Seria o número de mols de B na fase líquida, o número de mols de B na fase vapor. Isso aqui é todo o B que eu tenho. Esse aqui é NB, ou seja, turma, vamos falar assim, NB, o número de mols de B, existe o NB na fase líquida e existe o NB na fase o quê? De vapor. Então, para você não ficar complicado, isso aqui tudo dividido pela mesma coisa, isso aqui, ou seja, esse aqui é o quê? Esse aqui é NC e esse daqui é NB, sobre o número de mol total, beleza? Assim como nós temos também fração molar de C, nada mais é do que os mols de C no líquido e no vapor, dividido pelos mols total do meu sistema que está em equilíbrio. Ficou bem claro? Isso é a fração molar global de B e a fração molar global de quem? De C. Ficou bem claro aqui, turma? Ficou bem claro? Nós temos essa clareza aqui, por quê? Porque olha que interessante. Quando nós estudamos a lei de Raoult, nós sabemos que o quê? Que a pressão parcial de B nada mais é do que o número de mols de B no estado vapor vezes a pressão total do meu sistema. Beleza? A mesma coisa aqui. A pressão parcial de C nada mais é do que a fração molar de C no estado vapor vezes a pressão de quê? Total. Isso aqui nada mais é, pessoal, olha que interessante. O que é essa parte de C? Fração molar de B do líquido vezes a pressão de B, a pressão de B do líquido puro, que é esse asterisco aqui, ele representa a pressão de vapor do líquido B puro. E esse daqui é pressão de vapor do líquido C puro, multiplicado pela fração molar. Você fazendo isso, você vai encontrar essa relação aqui, onde PB asterístico e PC asterisco são pressões de vapores de B e C puros. E PB e PC são as pressões parciais. Não confunda essas letras, esses mols e essas frações molares. Vamos mais uma interpretação. A fração molar de B no líquido nada mais é do que NB do líquido dividido pelo NB do líquido mais o NC do líquido. Ou seja, a mesma coisa. A fração molar de C no líquido é o número de mols de C no líquido dividido pelo total, né? Mas sempre na mesma o quê? Isso aqui é uma fase, né? Que é a fase líquida. Olha a outra fase. Fração molar de B no vapor nada mais é do que o número de mol de B no vapor dividido pelo número de mol total, tanto de B quanto de C na fase o quê? Vapor. Aqui é a mesma coisa. Igualando essas equações aqui, nós temos que essa relação em relação a uma solução ideal. Aí você me pergunta, vendo todas essas siglas aqui, sabendo, nós temos que interpretar o exercício para saber o que se pede, não é? Nós vamos fazer isso, vamos lá. Vamos começar a interpretar um diagrama de líquido-vapor, aonde a minha pressão é fixa. Por que a minha pressão é fixa? Porque o meu gráfico é TX.
Tx, ou seja, do componente B aqui. Quando a gente fala fração molar, turma, olha bem, quando eu caminho aqui nesse eixo, eu vou chegar onde a fração molar de B é quanto? 1. A gente sabe que fração molar de A mais fração molar de B, isso aqui tem que ser sempre igual a 1, não é? Então aqui, onde a fração molar de B é 1, eu tenho o líquido puro, porque eu só tenho ele, não é? Se B é 1, é porque isso aqui é quanto, gente? 0. Desse lado aqui. Então essa temperatura é a temperatura de ebulição, né, do líquido B puro. Temperatura de ebulição do líquido B puro. A hora que você caminha para cá, o XB vai diminuindo. Vai chegar uma hora que o meu XB é igual a quanto? 0. Se o meu XB é 0, agora o meu XA vai ser igual a quanto? A 1. Então aqui eu tenho o meu A puro. Então essa parte aqui é a temperatura de ebulição do meu líquido puro, quem? O meu líquido puro A. E aqui nós temos a temperatura de ebulição do meu líquido puro B. É que aqui eu pus C, perdão. Aqui eu pus A, mas eu estou tratando de C. Então por isso que está ali C. Está bem claro? Linha de amarração é isso aqui. Nós temos aqui a curva do líquido. Está vendo? A curva do líquido é essa daqui, turminha. E a curva do vapor é essa daqui. Está bem claro? Então nós temos essa linha de amarração, que é essa reta de L aqui a essa temperatura T1. Ou seja, aqui para esse lado aqui, olha, nessa temperatura e nessa fração molar, aqui eu só tenho líquido. Aqui eu só tenho o quê? Vapor. Mas entre elas eu tenho sempre a presença de quê? De líquido e vapor. Então, em toda essa região aqui eu tenho vapor, em toda essa região aqui eu tenho líquido. Essa é a curva do ponto de ebulição e essa é a curva do vapor. A gente chama de curva de orvalho também. Ficou bem claro? Interpretou isso aqui? Olha, essa curva aqui é temperatura versus XB, que é o vapor. Olha lá. Essa curva aqui, tá vendo? É T versus XB, aqui é X vapor, e aqui é X na fase líquida. Ficou bem claro? Então, toda essa região aqui do meio, nós temos sempre as duas fases. Que fases são essas? Líquido mais vapor. Continuando, vamos lá. Você lembra que nós fizemos com P fixo. Agora aqui nós vamos fazer um gráfico em que o T é que é fixo, ou seja, a temperatura é fixa. Nós vamos variar apenas a pressão com aquele mesma substância, sempre a mesma substância, tá bom? Nós temos uma substância B e uma substância C, B e C. Só que aqui você viu que o gráfico inverteu, né? Aqui nós temos a pressão de vapor do B puro e aqui eu tenho a pressão de vapor do C puro, porque aqui, quando é 0, aqui o meu XB é 0, o meu XC ele é igual a 1, a fração molar é 1. Quando você caminha nessa linha horizontal, você vai ter XB tendendo a 1. Se o XB é 1 aqui, eu não tenho nada de C aqui. Então aqui ele está puro, beleza? A mesma interpretação. Só que aqui em cima nós vamos ter o líquido, aqui embaixo nós teremos vapor. Imagina esse ponto A. Eu tenho líquido, eu vou diminuindo a pressão, até eu chegar no ponto D. Quando eu chego no ponto D, começa a formar as pequenas quantidades de vapor, apesar que aqui eu tenho só líquido. Mas quando você mantém e diminui a pressão, cada vez mais aqui vai diminuindo a pressão, você vai ter aqui as duas fases, que é líquido e vapor.
Essas linhas são chamadas de linhas de amarração. A linha de amarração é sempre paralela ao eixo X, ou seja, da fração molar. Beleza? O importante aqui é nós sabermos que aqui tem duas fases. O interessante aqui é a gente calcular o mol, por exemplo, de C na fase líquida e o mol, por exemplo, de C na fase o quê? Vapor. A mesma coisa, nós vamos ter B líquido e também vamos ter B na fase o quê? Vapor. Tá bem claro? Continuando. Imagine o quê? Nós vamos explicar para você como que a gente determina esses mols aqui, realizando e aplicando a regra da alavanca. Beleza? Imagine o seguinte, vamos pensar agora, hein? Um sistema de 2 componentes contém 10 mols de A. Agora nós vamos falar em A e B. E 6,66 mol de quê, gente? De B. Gente, nesses 10 mols de A, eu tenho o quê? O N de A no vapor e tenho o N de A no quê? Na fase líquida. Beleza? A mesma coisa, aqueles 6,66 mols aqui, de quem? De B, isso significa que eu tenho N de B tanto no vapor e N de B tanto no líquido. Beleza? Muito bem. Sobre uma pressão PE, então é essa pressão aqui. Quantas fases estão presentes no sistema, né? E você tendo essa quantidade de mol, e determine o número de mols de A presente em cada fase. Ele quer saber o número de mols de A presente em cada fase. Vamos lá. Então, olha bem, ele quer na realidade, né? Aqui no PE, ele quer aqui, ó, onde eu tenho duas fases. Então, ele quer nesse PE. Então, lembre-se que nós temos um segmento aqui, temos um segmento aqui. Beleza? Continuando, vamos lá. Olha que interessante. Aqui eu já deixei a mesma coisa. Nós sabemos que é a pressão PE que ele pediu. O N, o mol total do líquido, vezes o LV. Esse LV, ou seja, é o comprimento. Esse verde aqui, tá vendo? O LV é esse verde, que é a distância entre E e H, indo para a fase o quê? Líquida. Que nada mais é do que 16, olha aqui, esse aqui, o N, o molde do líquido, é igual ao mol do vapor nessa mesma coisa, ou seja, o mol de líquido aqui é igual ao mol do vapor. Só que eles têm uma composição diferente, porque ele quer nesse ponto aqui. Então a gente sabe que o mol de L, o mol do líquido, vezes o segmento, esse segmento verde, vai ser igual ao número de mols no vapor. Lembra, falei que é o número de mols no vapor. O que é o NV? NV é o que? N total menos N do líquido. E nós sabemos que o N total é 16,6. Porque eu vou deixar essas duas aqui para eu colocar em evidência e determinar o mol na fase líquida. Beleza? Então, fazendo essas continhas aqui. O segmento L. O segmento L. E não é esse segmento aqui? É esse segmento EH, a gente representa assim, esse segmento EH, ele vai de 0,6 a 0,467. Então, você fazendo essa diferença aqui, você tem o valor desse segmento aqui. Tá bem claro? A mesma coisa lá, o LV, é esse segmento aqui, que nada mais é do que 0,706 menos 0,6, que dá isso aqui. Aí nós fazemos a álgebra, né?
Nós multiplicamos aqui, né? Multiplicamos